Oi pessoal, tudo bem? Ontem eu gravei um vídeo sobre a reforma tributária, mostrando ponto por ponto do que fazia essa reforma tributária uma grande vitória para o povo brasileiro. Um compromisso do presidente Lula na campanha e muito antes da campanha. Mas eu tinha uma informação que ficou melhor ainda. Eu disse que as carnes iam ter 60% de redução dos impostos. Só que nós conseguimos, na noite de ontem, aprovar, através do nosso companheiro Reginaldo Lopes, relator da reforma, que foi ao plenário e se comprometeu e disse que o presidente Lula tinha pedido para que as carnes entrassem na alíquota zero, na cesta básica, e as carnes entraram. Então, nós não temos mais só 60% de redução sobre as carnes, nós temos 100%, zero, alíquota zero sobre as carnes. Esse era um compromisso do presidente Lula. Então, eu queria fazer essa retificação para vocês, dizer que nós estamos muito felizes e tudo aquilo que eu falei no vídeo de ontem, explicando quais são os ganhos para o povo brasileiro, estão mantidos. Essa é uma vitória da democracia, uma vitória do povo, uma vitória do nosso governo, do governo do presidente Lula, que tem compromisso com a população do Brasil. Estamos ao vivo com imagens direto do Palácio do Planalto. O presidente Lula recebe hoje atletas olímpicos e paralímpicos que vão participar dos Jogos na França e Paris. Vamos ouvir o presidente? Olimpíadas, né? E como a Janja vai me representar nas Olimpíadas, porque o Fufuca vai como chefe do esporte brasileiro, mas como eu sou convidado pelo Macron, eu resolvi dizer que a Janja vai, porque eu tenho muita coisa para fazer no Brasil, não posso ir. Então, quando vocês estiverem disputando, ela vai estar lá torcendo, espero que esteja. Dá a palavrinha. Gente, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né, nesse importante apoio que o governo do presidente Lula dá ao esporte brasileiro. Vocês sabem o quanto que ele gosta de esporte. Eu vou estar lá com vocês na abertura. Estou muito emocionada porque, não sei se você sabe, amor, o uniforme oficial que eles vão vestir no desfile foi bordado pelas bordadeiras lá de Timbaúbas, que bordou o meu vestido de noiva. Vocês sabiam disso? Isso. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso. Eu falei com o Paulo, porque é uma valorização do trabalho de mulheres empreendedoras, assim como vocês, mulheres, jovens, né? Os meninos que se aventuraram nessa coisa de você é atleta e hoje estão aí representando o Brasil, vão representar e vão dar muito orgulho para a gente. Eu vou estar lá na abertura com vocês e a gente está indo também, porque vocês sabem que o presidente Lula é o presidente do G20 esse ano e ele lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E a gente vai estar fazendo uma atividade lá para adesão da Prefeitura de Paris, de outras prefeituras, movimentando os atletas nesse momento, né? A minha equipe está produzindo aí um material que vocês sabem, quem quiser participar, a gente vai ficar muito feliz. A gente sabe do empenho que o presidente Lula faz no combate à desigualdade e talvez o esporte seja uma importante ferramenta de combate à desigualdade, para você alcançar mais dignidade, uma vida, né, mais digna, mais justa, mais solidária. Então, gente, boa sorte. Vocês vão com tudo, vão representar o Brasil e vão dar muito orgulho para a gente. A gente vai estar lá junto. Um beijo. Agora eu vou assinar o decreto do aumento aqui, porque senão vocês não vão receber o reajuste. Muito bem, Fufuqueira. Gente, eu vou falar muito pouco. Só queria dizer para vocês que quando nós resolvemos criar o Bolsa Atleta, era porque a cultura brasileira, muitas vezes, ela não leva em conta que antes das pessoas virarem importantes, virarem famosas e terem patrocínio privado, muitas pessoas não tinham sequer um tênis para praticar seu esporte. Então nós achávamos que era importante. O empresário não tem nenhuma obrigação de olhar para um atleta que não tem medalha de ouro. Mas o Estado brasileiro e o seu governo, eles têm que olhar para todos os atletas e mais para aqueles que podem, no futuro, ganhar medalha de ouro, se eles tiverem condições de praticar esporte. Se ele tiver condições, numa cidade pequena do interior, de ter um salário que ele possa comer as calorias e as proteínas necessárias, que ele possa fazer a academia que ele precisa fazer, que ele possa nadar, que ele possa correr, que ele possa lutar. Sabe? Se você não garantir essa oportunidade para as pessoas, esse país sempre vai ficar fora das disputas principais. O Brasil em tudo que você olhar no mundo, o Brasil está entre os 10 mais importantes países do mundo.
Então não tem sentido que nas Olimpíadas e na Paralimpíada a gente não esteja disputando entre os mais importantes. E eu sei o que significou para o Brasil o Bolsa Atleta. Eu sei o que significou. Porque quando a gente conhece a sociedade brasileira, você sabe que para muita gente, 3 mil reais, 4 mil reais faz a diferença no dia a dia das pessoas. Pode ter gente que fala, 3 mil não dá, 2 mil não dá, mas tem gente que precisa de 1.000, tem gente que precisa até de menos para poder falar, eu vou conseguir vencer na vida. E foi assim que nós criamos o Bolsa Atleta, criamos o segundo tempo nas escolas, criamos o Bolsa Escola e agora, Orlando, criamos uma outra coisa que é muito mais revolucionária. Então, vou contar um dado para vocês. Nós descobrimos, com dados em resultado do IBGE, que 480 mil jovens brasileiros, pessoas de 15 anos, 16 anos, meninas e meninos, desistem do ensino técnico, desistem do ensino médio, porque precisa ajudar a família. Então as crianças deixam de estudar para ir trabalhar. O que é que nós fizemos? Nós resolvemos criar uma poupança para garantir que nenhuma menina e nenhum menino desista da escola para ajudar na família. Nós criamos uma poupança em que a gente dá R$200 por mês no nome do estudante, com carteirinha e tudo, para ele frequentar a escola. R$200 em 10 meses. No final dos 10 meses, se ele tiver comparecimento de 80% na escola, e se ele passar de ano, ele recebe mais 1.000 na poupança dele. Ele vai para o segundo ano. No segundo ano, ele vai ter mais 10 meses de 200, que são 2.000. E no final do ano, se ele tiver comparecimento e passar, mais 1.000. E no terceiro ano, a mesma coisa. Ou seja, quando terminar, sabe, o ensino médio, ele vai ter 9.000 na poupança, se ele economizou. E isso é uma coisa que você ou faz acreditando no futuro do país, ou você não faz. Ou você faz enquanto você pode fazer, ou daqui a pouco o dinheiro que você deixou de gastar em educação, você vai gastar em cadeia. Você vai gastar em aumentar a quantidade de celas e de cadeias que tem pelo Brasil, porque a falta de oportunidade muitas vezes faz com que a gente cometa erros na nossa vida, ilícitos. Então nós achamos que é o melhor investimento do mundo. Não tem investimento melhor do que esse. Então, quando a gente percebeu a evolução que teve o Bolsa Atleta, eu, sinceramente, quando o Fufuca me comunicou que ficou 14 anos sem reajuste, é impensável. Ou seja, como é que alguém pode imaginar? Ou seja, porque ficou invisível o Bolsa Atleta para as pessoas que governaram esse país nos últimos anos. Ficou invisível, porque ele não podia estar enxergando, porque ele não reajustava, tudo na vida é reajustado. Os preços da comida que a gente compra é reajustado todo dia no supermercado, o preço da inflação é reajustado, o preço do salário mínimo é reajustado. Por que não o Bolsa Atleta? Veja, se a gente fosse pagar todo atrasado, ia ultrapassar uns 150%. Como nós estamos apenas 17 meses no governo, e nós estamos num processo de reconstrução da quase tudo que foi destruído, porque não foi apenas o Ministério do Esporte que foi destruído. O Ministério da Cultura foi destruído, o Ministério da Mulher foi destruído, o Ministério dos Direitos Humanos foi destruído. E nós fomos obrigados a reconstruir o Ministério da Igualdade Racial. Nós fomos obrigados a reconstruir tudo. Então nós fomos com quase 17 meses reconstruindo, e eu posso dizer para vocês hoje, antes de vocês embarcar para Paris, está reconstruído e o Brasil está preparado. Preparado para respeitar os nossos atletas, preparado para reajustar o Bolsa Atleta e preparado para contribuir com que o Brasil seja um país que tenha nas disputas a maior quantidade de medalhas que for possível ganhar. Mas também, se não ganhar uma medalha, ninguém fica diminuído porque não ganhou uma medalha. O castigo de quem não ganha medalha é o sofrimento interior, é a mágoa, é a frustração. Mas eu quero que vocês saibam que, para mim, presidente da República, tanto o atleta que traz 10 medalhas de ouro pendurada no pescoço e um atleta que não traz nenhuma, eu trato eles com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, porque ganhar é a nossa meta. Mas se a gente não ganhar, o que valeu, na verdade, foi a dedicação, foi o esforço, foi a perseverança. E quando a gente consegue ver pessoas comprometidas com o esporte, a gente tem noção de que a gente está livrando as pessoas de droga,
está livrando a pessoa de promiscuidade. É porque é isso que a gente tem que apostar. Eu sou um homem, sou corintiano, sofro muito porque ontem perdemos por Vasco. Eu sou vascaíno no Rio de Janeiro, a minha mulher é flamenguista. E eu fiquei chorando com o lado do coração, porque o Corinthians perdeu, e fiquei feliz que o Vasco ganhou com a outra metade do coração. Mas eu gosto muito de esporte. Um dos momentos mais emocionantes que eu tive foram dois, na verdade. Primeiro, em 2008, eu fui nas Olimpíadas de Pequim. E tive a emoção, que eu espero que você tenha, Fufuca, espero que você tenha, Janja, a emoção de estar em pé, olhando passar os nossos atletas com a bandeira nacional. É uma coisa emocionante. Eu pensei que eu já tinha vivido todas as emoções do mundo, mas eu fiquei emocionado junto do presidente Bush, junto do presidente Sarkozy, junto do presidente Hu Jintao da China, quando entra o pessoal do Brasil com a nossa bandeira verde e amarela. É uma coisa, é um batimento a mais no coração. E a segunda emoção da minha vida foi quando nós ganhamos as Olimpíadas em 2008 em Copenhague. O Brasil estava disputando as Olimpíadas com Tóquio, estava disputando as eleições com Madrid e estava disputando as eleições com Chicago. Havia quem dissesse que a gente não tinha a menor chance. Primeiro porque a Espanha tinha o cidadão mais importante do Comitê Olímpico, que era o mais velho deles, que era espanhol, e estava defendendo a Espanha. Depois o Obama foi para Copenhague com a Michelle Obama, e ficaram lá uma semana. Quando o Obama chegou com o avião dele, a televisão mostrou o avião dele o dia inteiro. Eu cheguei e ninguém mostrou nada. E estava também o primeiro-ministro japonês, com muita representação, e nós fomos trabalhar. Só para ter ideia, eu cheguei em Copenhague 3 dias antes, e nós montamos um escritório para conversar com os delegados. Aí chamava o delegado para conversar, para mostrar a importância do Brasil. Eu não esqueço nunca de um delegado italiano. A Itália tinha 5 votos, porque o mundo é assim. O continente africano inteiro tem menos delegado no COI do que a Suíça. Mesmo a África tendo 54 países, 1 bilhão, não sei quantos milhões de habitantes, tem menos delegado do que a Suíça. Porque quem dominou o esporte foram os países mais ricos que foram se assenhorando das coisas e foram, sabe, tendo delegado. O Brasil brigou muito para chegar na representação que a gente teve. Mas o que foi importante? O que foi muito importante é que chegou um italiano para mim. O Orlando estava na sala, estava o João Avelange, estava o Nusman, estava o prefeito Eduardo Paes, todo mundo lá na mesa. Aí veio um cara da delegação italiana, um delegado que tem voto. Aí o cara começou a conversar comigo, eu tinha mandado chamar ele nem perguntou o que eu queria, começou a falar mal do Brasil. Não, porque o Brasil não tem chance, porque no Brasil tem muita favela, porque no Brasil tem muita violência, porque no Brasil tem muito crime, e porque no Brasil tem não sei o que lá. E o cara foi falando e falando, eu falei, cara, respeito. Eu te chamei aqui para conversar com você, não é para você conversar comigo. E vou dizer uma coisa para você, vou dizer uma coisa muito sincera para você. Você é italiano. Você é o único delegado que tem a obrigação moral e política de votar no Brasil. Porque Roma não está disputando as Olimpíadas. E no Brasil tem 30 milhões de italianos e descendentes de italiano. É a maior colônia italiana fora da Itália. Então, vote no Brasil para que os 30 milhões de italianos possam ver as Olimpíadas de perto no nosso país. Bom, não sei o que aconteceu, mas ele foi o primeiro a me abraçar quando nós ganhamos. E o Orlando se lembra. A gente estava com o Pelé, a gente estava com a Hortência, tinha muita gente importante do mundo esportivo. E a gente estava lá, nós fizemos uma bela defesa do Brasil, negócio muito, muito importante. Foram 5 discursos. Primeiro teve os Estados Unidos, depois teve Tóquio, teve a Espanha, depois teve o nosso discurso. Falou eu, falou Eduardo Paes, falou Meirelles, falou Sérgio Cabral, que era o governador, e falou, não sei se o Nusman ou o João Avelange. Eu sei que a emoção de verdade, quando aquele gringo, aquele suíço veio com uma pasta e subiu no pódio lá no palanque e resolveu, eu vou anunciar o ganhador. O cara, poucas vezes eu vivi a emoção que eu vivi. Eu não sabia que era tão importante. E eu
eu comecei a chorar. E chorava o Pelé, e chorava o governador, e chorava o prefeito, e chorava o Orlando, porque foi uma emoção, sabe, que eu não imaginava. E depois a gente ligava a televisão e via a comemoração em Copacabana, aquela festa imensa da multidão em Copacabana, alegre porque a gente ia conquistar as Olimpíadas. Eu acho que foi o momento mais consagrado para mim ter trazido as Olimpíadas, porque nós trouxemos no mesmo ano as Olimpíadas e trouxemos a Copa do Mundo. E os dois aconteceram num momento não muito bom da política brasileira. Os dois acontecimentos aconteceram em momentos muito ruins da política brasileira. O ódio estava tomando conta da sociedade brasileira. Aquela raiva, aquela coisa. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção na Copa do Mundo. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção sem ninguém nunca provar. Nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros. Nunca se provou que houve corrupção em qualquer esporte olímpico no Brasil. Nunca. Mas era o que a gente ouvia todo santo dia. Só para você ter ideia, como eu sou azarado. Eu fui o cara que trouxe a Copa do Mundo para cá. E não pude assistir a Copa do Mundo. E fui o companheiro que trouxe as Olimpíadas para cá. E também não fui convidado para ir na abertura da Olimpíada. Então eu fiquei frustrado depois de tanta emoção, de tanta alegria, pelo fato de você ter outras pessoas governando o país, pessoas que não tinham a cabeça civilizada. Ou seja, eu não vi a abertura das Olimpíadas. De qualquer forma, eu vou me compensar, mandando a Janja, eu vou ver as Olimpíadas pelos olhos dela lá em Paris, e se tudo der certo, vendo televisão aqui, para ver vocês praticarem aquilo que vocês mais querem fazer, que é praticar o esporte que vocês se prepararam. Então, levem do Brasil a lembrança de que esse país voltou à civilidade. Esse país voltou a tratar as pessoas como seres humanos, como gente, sem preconceito, sem olhar para a cor da pessoa, sem olhar para o gênero da pessoa. O que nós queremos é cuidar de gente. Não importa o tamanho, não importa a cor, não importa o sexo, o que importa é cuidar de gente. Por isso vocês podem ter certeza. Viajem com a cabeça tranquila, que aqui no Brasil nós estaremos rezando por vocês, torcendo por vocês. O Fufuca estará lá, como ministro do esporte, acompanhando, para não deixar nenhum de vocês sofrer nenhum problema lá. Ele é bom de briga, não é judoca como eu, mas ele é bom de briga. E a Janja vai estar lá. Sabe, qualquer coisa que acontecer, ela tem que me ligar para me reclamar com o Macron. Não deixa acontecer nada com os meninos e as meninas do Brasil nessas Olimpíadas. Por isso, que Deus abençoe vocês. Boa sorte e que vocês voltem mais vitoriosos do que vocês acham. Um beijo no coração. Já estamos nos encaminhando aí para o encerramento desse encontro do presidente com os atletas olímpicos e paralímpicos do time Brasil, que vão representar o Brasil nas Olimpíadas da França. O presidente Lula, que em certo momento ali se emocionou, lembrando da época em que ele conseguiu a candidatura do Brasil para receber as Olimpíadas. E também foi assinada nessa cerimônia aí o aumento do Bolsa Atleta, que completa 20 anos este ano. Bolsa Atleta que terá um aumento aí de quase 11%. Lembrando que o Brasil tem quase 100% dos seus atletas que representam o país nesses Jogos mundiais são bolsistas. E não só os atletas olímpicos, paralímpicos, né? Outros atletas de outras categorias também são bolsistas do programa Bolsa Atleta, que, lembrando, repetindo mais uma vez, completa 20 anos agora em 2024. E aí, nesse grupo, né, de atletas, de jovens que foi até o Palácio do Planalto se encontrar com o presidente Lula, nós temos aí representantes de natação, saltos ornamentais, de futebol, atletismo. Também temos representantes de halterofilismo paralímpico, saltos ornamentais, já falei, né? De esgrima, de taekwondo, ginástica artística, de judô, né? A Rafaela Silva, ela iniciou ali conversando com todos, e até de patinação no gelo. Né? Então, esses são os atletas que vieram até Brasília para encontrar o presidente Lula e também o ministro do Esporte, André Fufuca.
Olha, nesses 20 anos de Bolsa Atleta, o programa investiu mais de 1 bilhão e meio em mais de 37 mil atletas. São mais de 105 mil bolsas concedidas para que essas pessoas tenham condições, né, de se dedicar com exclusividade e tranquilidade ao treinamento para as competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas, paralímpicas e sul-olímpicas. Mas ao todo serão 124 atletas brasileiros. Você confere aí, o presidente agora vai fazer uma foto oficial com os atletas. Ele está acompanhado do ministro do Esporte, André Fufuca. Alguns desses atletas recebem o benefício Bolsa Atleta, que completa 20 anos e que teve agora, após 14 anos, um reajuste. Bom dia. Primeiramente, Vai agradecer ter esse reajuste. a presença de todos aqui, aos atletas e os atletas paralímpicos que interromperam seus treinos para estar aqui hoje nesse dia. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar o nosso querido amigo Paulo, presidente do COB, nosso querido amigo Misael, presidente do CPB. E vamos começar aqui, sem mais delongas, passar a palavra primeiro à nossa campeã olímpica, nossa querida Rafaela. Eu sei da importância de estar aqui nesse evento, né, porque eu sou beneficiada com o programa Bolsa Atleta já há pelo menos uns 15 anos, que eu estou na seleção há 16 anos. Então, é muito importante para um atleta de alto rendimento você ter uma segurança, uma tranquilidade de poder se preparar, se dedicar só ao seu sonho, que no meu caso é treinar judô, porque eu sei que eu tenho a segurança de ter o meu Bolsa Atleta, o meu Bolsa Pódio lá todo mês na minha conta, que eu posso ajudar minha família, posso ajudar no meu material de trabalho. Queria agradecer a oportunidade do COB, da Confederação Brasileira de Judô, pelo convite, a Janja também, seu presidente, e só tenho a agradecer a todos. É com certeza um momento muito importante para o esporte brasileiro, não só para o judô, com esse reajuste no Bolsa Atleta. E queria deixar também aqui um passo importante, né, porque o judô brasileiro é o esporte que mais tem medalhas olímpicas no judô no Brasil, e a gente ainda não tem nenhuma estatal, então, com certeza, se a gente conseguir isso aí para frente, vai incentivar ainda mais aos atletas e a gente vai se dedicar muito mais do que a gente já vem se dedicando dentro do tatame. Espero poder voltar de Paris com mais uma medalha para o Brasil. Obrigada. Estou aí na reta final também da preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris. E é muito importante todo esse suporte, todo esse apoio que a gente tem, porque a gente consegue ter tranquilidade para trabalhar, a gente abre mão de muitas coisas, a gente abre mão até da nossa família, para a gente correr atrás do nosso sonho, e graças a esse apoio que é primordial para a gente ter a total tranquilidade de trabalhar e de exercer a nossa função, cada um no seu respectivo esporte. Presidente, eu me lembro que em 2004, eu ainda enquanto atleta, fui recebido pelo senhor às vésperas do embarque para a minha primeira Paralimpíada, que foi Atenas, e eu tive a honra de falar em nome dos atletas. E eu me lembro que a primeira frase que eu tive a oportunidade de dizer naquele dia foi que, assim como milhões de brasileiros depositaram em Vossa Excelência a esperança de ter uma melhor qualidade de vida, de ter um país melhor, nós do esporte paralímpico acreditávamos no senhor da mesma forma para consolidar o nosso esporte no país. E para consolidar o nosso esporte, não só pelas medalhas, pelas 3 medalhas do Gabrielzinho, pela medalha da Mari, pela medalha do Henrique, mas principalmente pela cidadania que o esporte é capaz de entregar para tantos brasileiros que, por sua deficiência, ainda são invisíveis no nosso país. E, presidente, 20 anos depois, quero dizer ao senhor que o senhor teve um papel fundamental no desenvolvimento que o esporte paralímpico teve nos últimos 20 anos. Naquela ocasião, o Brasil havia ficado em 24º lugar nos Jogos de Sydney em 2000. E a partir de Atenas foi para o 14º. Em 2008, em Pequim, o Brasil já passou a ocupar a 9ª posição e desde então sempre figura entre as 10 principais potências na Paralimpíadas, tendo sido 7º colocado em Londres, 8º lugar no Rio de Janeiro, 7º lugar em Tóquio. E eu tenho certeza que agora em Paris faremos a melhor campanha da história. Eu sempre tenho dito ao ministro André Fufuca, aliás, o ministro André Fufuca, um grande parceiro também do movimento paralímpico. O primeiro lugar que ele visitou enquanto ministro foi lá na nossa casa, o Centro Paralímpico Brasileiro. E o ministro é o homem do sim. Tudo aquilo que é relevante, não existe não para o ministro Fufuca. Eu quero, em nome do movimento paralímpico brasileiro, te agradecer, ministro, pela parceria e por sempre apoiar as causas importantes para o movimento paralímpico brasileiro. E ao
Ao longo dessa jornada, presidente Lula, o Bolsa Atleta ele foi o principal instrumento que garantiu, primeiro, condições para que os atletas pudessem desenvolver suas atividades, como bem disse a Rafa, pudessem treinar com tranquilidade e também representar o nosso país. E segundo, garantir dignidade para esses atletas. Garantir que eles pudessem ter um suplemento de qualidade, que eles tivessem o alimento adequado para performar melhor. Então, realmente, o Bolsa Atleta hoje, eu sempre digo isso, é um dos principais instrumentos que vem levando o Brasil às vitórias. E eu espero que em Paris não seja diferente. Muito obrigado. Bom, presidente Lula, ministro Fufuca, o deputado Orlando, nossa secretária do Alto Rendimento, Isiane, presidente de confederações aqui presentes, nossos queridos atletas paralímpicos, nossos atletas olímpicos, minha querida atleta campeã olímpica, Rafaela Silva. Presidente, a Rafaela é uma testemunha, né, do sucesso do programa que o senhor apoiou e incrementou. 15 anos. 15 anos que a Rafaela tem a possibilidade de estar recebendo a Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, do governo federal. É um programa realmente consolidado, perene, e esse é importante porque ele tem perenidade, ele funciona o tempo todo, é muito regular, né? Então, o Comitê Olímpico do Brasil felicita o seu governo, felicita o ministro Fufuca por estar dando continuidade a esse processo. E, aliás, eu vou puxar um pouquinho aqui para o meu lado, eu sou testemunha do teu primeiro, segundo governo e agora do terceiro. Se vocês não sabem, o presidente Lula é judoca. Bom, pelo menos está na fotografia que eu tenho de kimono, está aqui comigo, vou passar para a nossa querida primeira-dama Janja, tá? Vou passar a foto do senhor de kimono, lá, presidente Lula, kimono. Agora tem uma história peculiar nisso, eu posso contar? Posso. Em 2005, o judô brasileiro estava começando a subir. Começando, não éramos o que somos hoje. Não tínhamos patrocínio, e aí fomos à presidência, o presidente nos atendeu, e foi ali que partiu a evolução do judô brasileiro com a Infraero. Nós tivemos o primeiro patrocínio da Infraero, fomos no campeonato mundial, o judô foi a primeira modalidade do mundo do judô a usar uma propaganda, uma publicidade Infraero aqui. Não podia, mas nós arriscamos, o presidente da Internacional na época aceitou, entubou, e hoje todo mundo usa no mundo inteiro. E tá, só que nós não tínhamos o patrocínio ainda. E aí nós voltamos ao presidente, para naturalmente, né, agradecer e tal, e forçar uma barrinha para ter o patrocínio da Infraero efetivado. E aí levei a seleção. A seleção estava lá, o Flávio Canto, o João Derli, o Daniel Hernandes, 2 metros de altura, 150 quilos. Aí deram um kimono para o senhor. Aí o senhor vestiu o kimono e botou a faixa preta. Aí disse, agora estou preparado para enfrentar o Congresso. E eu vou pegar esse baixinho aqui, porque esse aí é muito grande. Eu falei, ministro, presidente, esse foi o campeão mundial, é o João Derli. Bom, vamos mudar de história aí. Então foi um fato que marcou o judô brasileiro, marcou o esporte brasileiro, essa proximidade, esse entendimento de que o esporte realmente é transversal, é na educação, é na saúde. E parabéns por essa administração e parabéns pelo sucesso do Bolsa Atleta, que faz 20 anos. Ministro Fufuca, parabéns. Meu presidente, parabéns. Presidente, a gente fez questão de fazer essa singela homenagem por um fato muito importante. Em primeiro lugar, o Bolsa Atleta, que foi criado, idealizado pelo seu primeiro governo, junto com o nosso querido ministro Orlando Silva, é um programa que chega para ficar e, acima de tudo, para provocar revolução esportiva.